mais uma Max Tex e o início da coleção Grandes Mestres Tex em cores. Eu sou Versus e você está no. Então vamos lá. Novo ranking do pior ao melhor. Começando por Max Tex, número 8, com essa capa genérica, com duas histórias. A primeira história é a melhor, é a Cidade Ardente. Nós temos uma cidade tomada por corruptos, então altos impostos, eles dominam a bandidagem na cidade, né? Eles são os bandidos. Trabalhar em condições precárias, porque a maior fonte de renda da cidade é uma mina. Então o Tex bola um plano de destruir a estrutura desse domínio para poupar o máximo de vidas. Então ele consegue destruir a mina, é uma família que domina. O pai, ele é o prefeito da cidade, um dos filhos é o xerife, aí o outro filho cuida da mina onde a maior parte da cidade trabalha, por aí vai. Então ele vai sistematicamente, noite por noite, destruindo esses lugares para destruir toda essa teia, né, que mantém esse cara no poder, controlando tudo. Só que o final é resolvido com um belo de um tiroteio onde a maior parte dos vilões morrem. Então a ideia do plano de você fazer justiça e levar esses bandidos para a prisão e tal, e poupar o máximo de vidas, acaba indo por terra, porque tudo se resolve com um tiroteio no final. Então, tinha um potencial. Se tivesse capturado a maioria deles, teria sido ótimo, mas não é assim que acontece, né? Então, aí fica com o troféu de prata. E a última história, que é uma história bem curtinha, é o Aliado Misterioso. É uma investigação, tem um mistério. Eles são ajudados por um fantasma a solucionar um crime, porque alguém foi culpado injustamente, enfim. A justiça é feita, os desenhos são ótimos dessa segunda história, são melhores do que o da primeira. O da primeira são bons, mas esses da segunda eles são mais bem trabalhados. Enfim, aí ficou com o troféu de prata. Aí o resto nós vamos pro os grandes mestres. Então o primeiro é do Galep. Os grandes mestres, os desenhistas, é sempre desenhistas o foco. Com 3 histórias. Aí temos o Tishi com 2 histórias. E por fim, o Civicelli com 2 histórias também. Tudo em cores, e eu prefiro em cores, né? Interessante que o Galep, que é o criador gráfico do Tex, todas essas histórias aqui, a magia está envolvida. Então, ou seja, no início, o místico estava muito mais presente nas histórias do Tex do que hoje em dia. Porque eles enfrentam uma bruxa na primeira história, eles encontram dinossauros numa espécie de vale perdido. Eles partem em busca do resgate também. Aí na segunda história tem os bandidos que roubam a lança de fogo, que é tipo um presente. Depois que o grande espírito, que é o deus dos índios, criou tudo, ele manda essa lança que tem poderes e tal. Então tem esse misticismo envolvido aqui na segunda história também. E tanto é que todos os títulos, o signo da serpente, a lança de fogo e a última história, o ídolo de cristal. Que esse cristal, nessa história, eles resgatam uma moça índia que foi sequestrada. Ela ia ser usada como sacrifício na história. Ou seja, tudo tem essa pegada um pouco mais de magia. Então, eu não tenho do que reclamar, então eu dou um ouro, porque são 3 histórias, tem um ótimo ritmo e tal. Então, aí depois vai para tudo 2 histórias, então as histórias ficam maiores, né? Aqui fica bem dividido a quantidade de páginas de cada um. Uma história costuma pegar 2/3 e a outra uma só. São os bandoleiros e homens de fuga. Nessas, os bandoleiros tem uma gangue que sempre saqueia uma cidade mineradora e eles não têm condições de lutar contra. Aí vem o Tex
com seus pards e eles armam um plano. Tem uma missão perto dali, abandonada, e eles usam das lendas daquele lugar para aterrorizar esses bandoleiros, que é um grupo de bandidos mexicanos. E tem toda uma estratégia bolada e o final é um massacre, entendeu? Eles soterram todos esses mexicanos e eles perdem acesso a toda a prata que estava guardada nessa missão, as barras de prata. E na segunda história, nós também temos os navarros, eles têm a sua própria mina de ouro. Só que ela é protegida e guardada, e o próprio Tex é o líder deles, mas tem um acesso difícil ao à região que os navarros são donos, que é por umas cavernas. Se eles conseguirem, os bandidos armam um plano de entrar por lá, que é mais difícil, e pegar todo o ouro. Mas as artimanhas deles caem no radar do Tex, e eles são perseguidos e eliminados. Então a gente tem uma. É o Tex com seus pares lutando contra esses bandidos. Então você percebe que, apesar de o foco ter sido os desenhistas, deu pra perceber uma temática nas histórias. Só que isso é de responsabilidade do roteirista, né? Então, no primeiro teve mais misticismo, aqui tem o Tex lutando contra dois grupos de bandido, né? Em histórias diferentes, criando estratégias para pegar esses bandidos. E por fim, o Civicelli. Aqui é interessante que o Civicelli tira o Tex da zona de conforto. Então você sai do deserto, você sai das reservas indígenas. Na primeira história, ele vai para que é a cidade corrompida, ele vai para Nova Orleans. E essa é a história menor, né, que toma um terço só da HQ. Então tem todo um domínio, tipo de uma máfia ali dominando a cidade. Aí essa máfia tem como base de comando esse navio que era muito comum na época, né? Esse barco, né? Que podia ser barco de viagem, barco para fazer cassino, shows, enfim, que viajava os rios. Então era meio que como acontece hoje em dia com shows que vão viajando, só que no barco, né? E aí depois, na outra história que é maior, eles vão para Boston. Aí eles têm um envolvimento maior de um homem negro que faz parte da Pinkerton, que tá todo rolando uma investigação. E lá em Boston é tudo na neve, então você realmente muda o cenário. Em ambas as histórias, porque tem a arquitetura diferente, e aqui eles estão lá no inverno. Aí a gente tem um pouco de humor, porque a gente tem o Tex e o Carson. A segunda história, nas duas histórias aqui é só o Tex e o Carson, mas não tem o resto dos pardes. A gente tem, tipo, praticamente dois caipiras numa cidade moderna da época, né? Então eles têm um problema com uma porta giratória e tal. Tem o envolvimento de uma mulher aqui na história também, em busca de vingança, do que o chefe da máfia que domina ali Boston, ele veio lá do país dela. Então tem um contexto histórico de uma guerra civil acontecendo no país dela, sabe? Então, assim, tira o Tex da zona de conforto, traz novos cenários para o leitor de Tex, que está acostumado só com areia e pedra, pessoas e índios e outros povos não civilizados, e você vai lá para todo mundo, as mulheres de vestido, de chapéu, tal. Então você tem uma história policial, assim, investigação, um combate ao crime, num ambiente diferente. E tem ambas as histórias eles conseguem o quê? Vamos buscar prender os criminosos e não executar. Eu percebi um padrão de várias histórias que o Tex executa todo mundo e valeu, entendeu? E apesar de eu preferir, assim, pra mim é justiça também, é bom ter que varie. Quando você lê uma história de super-herói, o super-herói sempre poupa a vida do vilão. Então todos os vilões ficam vivos e vão pra cadeia. Mas aí é chato. Você nunca vê o vilão sendo executado, por qualquer motivo que seja. E no Tex você vê os vilões sempre morrendo. Então é bom ver eles serem pegos e indo pra cadeia pra ter um destino diferente pra esses vilões. Então, tudo ouro, esses grandes mestres, é realmente uma ótima
seletiva de histórias, temáticas diferentes, cada uma das edições traz uma temática diferente. Como eu disse, na primeira tem o misticismo, na segunda, combate contra gangues de criminosos, e na terceira, eles desmantelam uma máfia em ambientes diferentes lá do sudeste dos Estados Unidos, né? Areia, pedra, ele vai para a cidade, ele vai para a civilização mesmo. Então, eu fortemente recomendo Os Grandes Mestres. Desenho ótimo, as cores, roteiro.